Quando eu estou falando de tudo isso para você, eu estou falando da pessoa que ela está naquele padrão da personalidade, lá nos níveis de consciência, no padrão funcional da coisa. Vamos dar uma olhada aqui, ó, como é que isso funciona. Quando eu levo isso para o padrão dos níveis de consciência, você como terapeuta já entende essa sequência toda. E você que está assistindo que não é terapeuta, imagina aí, ó, talvez você já esteja percebendo outras pessoas, você mesmo está caindo várias fichas sobre isso. Tudo isso que eu descrevi que a pessoa ela tá nesse nível 5 aí, bem no meio da nossa escadinha, que é o nível da obrigação. Olha a palavra que eu usei. Então, é o centro dos níveis de consciência, é o auge do padrão da personalidade. E aí, se a pessoa não se trabalha e ela começa a passar por situações de estresse, ela vai descendo nos níveis de consciência. Existe toda uma técnica, existe toda uma explicação de como a pessoa desce. Quem entra na formação entende que isso acontece através das flechas, tem todo um processo. Mas ela vai descendo, ela vai caindo no nível de consciência. Então ela está cumprindo com as obrigações da vida dela. Só que ela fica revoltada, porque além de cumprir com as obrigações, ninguém faz nada. Aí ela começa a entrar naquele padrão de julgamento. E agora ela não se conforma só em fazer as coisas e dar o exemplo. Ela entra no padrão de apontar o erro do outro, de julgar o outro. E se ela fica apontando, julgando, dando conselhos, dando dicas, as pessoas não melhoram, ela começa a ficar cada vez mais dura e inflexível. Porque é como se a pessoa do traço 1 dissesse: eu estou me sacrificando, não aceito desculpa do outro. E eu começo a ficar uma pessoa dura no coração, dura nos pensamentos, crenças muito rígidas, sentimentos muito duros, e a pessoa do traço 1 pode se tornar uma pessoa verdadeiramente insensível perante os outros. E aí, às vezes, esse nível de pressão é tamanha que ela pode chegar a descer mais a consciência. Quando a pessoa do traço 1 desce a consciência, o que acontece, André? Ela entra na contradição. Chega uma hora que o mecanismo de defesa não dá mais conta e ela não faz mais a formação reativa e ela começa a ter deslizes. Como? É a pessoa que vive no traço 1 na dieta, porque o certo é manter o corpo, a dieta, e aí um belo momento ela vai, por exemplo, no final de semana e vai para uma fazenda e extravasa, come mais que todo mundo naquele dia. Só por hoje eu vou comer, tem doce de leite, tem esse menino, come tanto que no outro dia ela fica com peso, uma ressaca moral de ter comido muito e faz jejum. Vou ficar em jejum uns 2, 3 dias porque é preciso desintoxicar o organismo. Mentira! É porque o crítico interno está fulminando ela por dentro. Está dizendo: o que é isso? Que insanidade foi essa? O que as pessoas vão pensar de você? Você ficou ali comendo, feito uma pessoa desenfreada? Isso vai parar onde? E aí o crítico pressiona tanto que no outro dia a pessoa do traço 1 faz jejum e ainda posta na internet, se tiver o social pelo menos flutuante, para as pessoas verem que a pessoa está fazendo jejum, para mostrar que está dando exemplo, tá? Teve um lado ali de exagero, mas está tendo a compensação. E eles entram nessa estratégia de contradição, só que são coisas extremadas. Come muito, faz jejum. A pessoa que é fiel, de repente começa a ter um segundo relacionamento. E eu não falo de ter uma puladinha de cerca, não. Às vezes, de construir 2 famílias em paralelo. Aí você diz: meu Deus, um tão valoroso, tão virtuoso, entrou na contradição. Faz aquilo que ninguém, que inclusive ele critica os outros porque os outros fazem. E isso ele faz escondido. Ele faz, como se fosse a fuga que ele tem, o cano de escape que ele tem para poder conseguir dar conta. É como, por exemplo, a pessoa que é muito homofóbica ou muito rígida e, no final das contas, é casado, tem família e tem casos com homem de forma escondida. É o outro extremo. Porque eu estou sustentando uma imagem e por trás eu preciso ter a compensação. Então isso pode
acontecer de forma exagerada, porque aí a pessoa já está no nível disfuncional, já não está conseguindo dar conta. A estrutura da personalidade já está tremendo as bases. E o final disso é quando chega na autopunição. E a pessoa do traço 1 tem muita propensão a entrar naquela questão de se autoflagelar, né, de trazer, de se cortar, de se punir. Por quê? Porque não alcançou as devidas cobranças do ego. E depois disso pode ir para as patologias. Agora, se a gente olha, você como terapeuta, você como pessoa, olha a pessoa do traço 1 de novo lá para o ponto 5, a pessoa que está na obrigação. E ela começa a evoluir. Aí ela sai da obrigação e vai para o compromisso. Olha, eu não tenho que fazer porque é minha obrigação. Eu faço porque eu escolho, porque isso é meu compromisso. Só que eu passo também a ter compromisso comigo. E ter compromisso comigo não é ter compromisso apenas com as tarefas, é ter compromisso com a minha felicidade. Então eu passo a me permitir ter momentos de prazer e de relaxamento. Mesmo que pequenos, mesmo que esporádicos, eu assumo esse compromisso. Não se torna mais só obrigações, se torna compromisso porque eu passo a ter escolha. Depois disso, quando eu começo a cultivar esse hábito na minha vida, eu começo a reconhecer melhor minhas próprias necessidades, eu passo a ter mais respeito por elas e eu passo a entender que os outros também podem ter necessidades diferentes. E eu desenvolvo o respeito, que é o nível 3. E aí eu, como traço 1, estou evoluindo no respeito. Por fim, eu entro no acolhimento, que é o 2, quando eu consigo desenvolver a empatia genuína pelo outro. E eu começo a ter empatia comigo. E eu começo a deixar que o lado mais terno e sentimentos positivos possam ser manifestados com mais frequência, desarmando um pouco aquela barreira da armadura, a dificuldade de entrar em contato com a vulnerabilidade. E, por fim, eu entro no nível da aceitação. Eu me torno uma pessoa que entende a verdade do ser, que se torna uma pessoa que, acima de qualquer coisa, tem o amor, a empatia, o respeito à humanidade. E como uma pessoa que está nesse nível, eu consigo compreender as nuances da minha vida e consigo acolher o outro nas nuances da vida dele, mesmo que isso seja bem diferente de mim. Eu entro nesse processo de aceitar, inclusive, que a vida é perfeita como ela é. Ela é perfeita como ela é nas suas vicissitudes, nas suas imperfeições. E depois disso, vai para o estado de essência. Então, com isso, a gente viu como os níveis de consciência permitem a gente entender com clareza onde é que o nosso cliente está. Porque ele usa palavras-chave, ele tem comportamentos específicos, ele passa a pensar de uma determinada maneira que me ajuda a entender onde ele está nessa escala, e dependendo de onde ele está nessa escala, é uma abordagem diferente.